Muito bem, será o fim da internet? Peter Jordan falando sobre a PL 2630, também chamada de PL das fake news. Vamos ver o que o Peter acha de tudo isso. Em 1997, o governo brasileiro regulamentou a obrigatoriedade do cinto de segurança em todas as vias do território nacional. A medida fazia parte do Código de Trânsito Brasileiro e não agradou todo mundo. Houve reclamações. É verdade, eu lembro que tem até reportagem antiga que mostra que a galera, tipo assim, falava que, eu não vou usar porque vai amarrotar minha roupa, umas doideiras assim, sabe? Se existisse rede social naquela época, pode ter certeza, a gritaria seria alta demais. Só que, entre o carnaval de 97 e o carnaval de 98, houve uma queda de quase 50% no número de acidentes. Um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, mostra que o cinto de segurança no banco da frente reduz o risco de morte em 45%. É estatística, então é sem discussão. Falando em segurança no trânsito, no ano seguinte, em 1998, o governo brasileiro tentou regulamentar a obrigatoriedade de um kit de emergência dentro dos carros. Quem é que lembra dessa? Eu lembro desse rolê. Que inclusive depois voltaram atrás porque viram que acidentes automobilísticos geralmente tem mais do que simplesmente um corte, né? É muito comum que você mais prejudique a pessoa se você tentar fazer alguma coisa ao invés de chamar o serviço de emergência do que qualquer outra coisa, né? De verdade. Houve uma grande correria para se comprar esse kit. O preço disparou, surgiram aproveitadores, e aí no final das contas o kit era inútil. Os profissionais de saúde apontaram que o kit de primeiros socorros nas mãos de pessoas despreparadas iria causar mais mal do que bem. O kit obrigatório então foi removido da lei em 1999. Quem comprou ficou com o mico na mão, não funcionou para nada. Então, deve ter ido pra caixinha de primeiros socorros que sempre tem em casa, né? A gente tem aqui, galera, preste atenção, 2 casos em que o Estado regulamentou um aspecto da vida do cidadão. Na verdade, o Estado regulamenta vários aspectos da vida do cidadão, hein, pra deixar isso mais claro. E que trilha sonora é essa, hein, Peter? Tá uma trilha sonora assim de coisa terrível, né? Vem aí um problemão. No primeiro caso, a regulamentação foi baseada em estudos científicos, provocou resultados positivos concretos, as estatísticas estão aí, mesmo com muita gente reclamando, funcionou. No segundo caso, a regulamentação foi baseada em achismo, e aí provocou desgaste na vida das pessoas, inclusive perda de dinheiro. E por que eu gastei esse tempo todo falando de lei de trânsito no vídeo sobre a famosa PL 2630? Primeiro porque o trânsito, da mesma forma que a internet, não é terra de ninguém. Regras precisam ser criadas, né? Quer as pessoas reclamam, quer não importa. Segundo, para mostrar para vocês que um governo pode acertar, querendo fazer o bem, mas também pode errar feio. E aí, vai ser o fim da internet? Será? Que raiz é essa tal PL 2630? É censura ou é regulação? Que será? Fala, galera, Trunks, Peter aqui. Eu sei que você viu a capa desse vídeo. O nome de usuário do Peter é Pet Jordan? Louco, hein? O nome desse vídeo, você tá louco pra comentar. Eu tenho certeza que muitos de vocês já comentaram, inclusive. Nesse momento, acho que todo mundo tem uma opinião muito forte sobre a PL 2630. Pra um lado ou pro outro, não importa. Tá muito radical isso. Se você nunca ouviu falar desse assunto, eu espero te ajudar a começar a entender agora. Eu só peço de verdade que você assista até o final, antes de você sair comentando. E você que tá fazendo react do vídeo, opa! Calma, relaxa. Assiste o vídeo até o final, pra aí sim tu dá seus comentários. Vamos lá? Então... Vamos, mas eu preciso ser honesto com você, Peter. A dinâmica do react precisa que a gente vá comentando enquanto rola. Então, eu prometo ser o mais honesto possível, no sentido de o mais tranquilo, mas não vai dar pra esperar até o final pra ir comentando. Vamos lá, o que é essa tal PL 2630, a chamada Lei das Fake News ou Lei da Censura pra muita gente? Em 3 palavras, uma grande bagunça. É isso. O projeto de lei 2630 de 2020 foi apresentado em 30 de junho de 2020 pelo senador Alessandro Vieira, na época membro do Cidadania. Não é invenção do governo atual, ok? O negócio não... então não é coisa do PT, né? Foi tirado da cartola, não inventaram agora. Pra falar a verdade, o lance nem se chama Lei das Fake News. O projeto recebeu um nome pomposo, né, de Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Tá vendo? Então vamos chamar pelo nome aí, hein? E qual era a ideia? A ideia era que a nova lei funcionasse como um complemento pro Marco Civil na internet de 2014. Mas o projeto também veio ali no embalo do combate das fake news nas redes sociais. Bom, 3 anos se passaram. Durante esses 3 anos, o texto foi discutido, alterado. Que é muito comum em qualquer projeto de lei, né? Ao mesmo tempo, né, foi se criando uma polêmica nas mesmas redes sociais que a lei deveria regulamentar. O debate virou polêmica. E a polêmica virou guerra, o que está acontecendo agora. Ok, Pedro, o que tem nesse texto, afinal? Em linhas gerais, a PL 2630 quer que as plataformas digitais tenham regras claras de moderação e deixem transparentes sistemas de recomendação. Quer que pesquisadores tenham acesso gratuito aos dados brutos anônimos de uso das redes sociais. Quer que sejam identificados os impulsionamentos pagos de conteúdo. Quer ampliar a imunidade parlamentar para as redes sociais. É uma lista grande, né? É uma lista
grande, é grande. Estão percebendo? Então, assim, a maioria das regras que a PL 2630 quer colocar são bastante válidas. Não tem como defender robô na internet. Se um conteúdo está sendo pago para ser impulsionado, eu quero saber que a matéria é paga. E eu também concordo, eu acho que tem pontos excelentes na PL. Esse que ele fala sobre clareza sobre quem tá anunciando um conteúdo, eu acho que isso é válido pra cacete. Mas eu não entendo, teoricamente, por que as plataformas estão fazendo tanto alvoroço, porque é algo que elas até, de certo modo, já fazem. Só que é tal história, né? Elas fazem meio que por conta própria e elas não querem ser regulamentadas. É só isso, nada mais. Eu quero saber quem é que tá pagando. Uma das propostas dessa PL 2630 é que as redes sociais vão ter que deixar bem claro por que foi que você foi banido ou por que essa ou aquela postagem sua foi removida. Isso não acontece hoje. Exatamente. Pô, eu faço muita questão que isso aconteça. Mas... Exatamente. Eu já tive um conteúdo banido do Kawaii porque ele alegava que o meu conteúdo não era original, o vídeo que eu fiz não era original. E eu recorri falando... Como que não é original se sou eu no vídeo falando? E ainda assim eles não voltaram atrás não. Então... Mas não acontece. E essa proposta de lei vai além. O usuário receberia um canal de acesso para contestar essa moderação da rede social. Outro ponto interessante, ok? Uma conta de autoridade pública não vai poder mais te bloquear. Pô, isso aí eu acho massa. Escrever alguma coisa contra o presidente, contra o governador, contra o prefeito, ele te bloqueou, vai ser proibido. Também acho, pensa, o cara é uma autoridade pública, é um político. Aí fica na internet, fala o que quer, aí você questiona ou algo do tipo, o cara te dá bloco, e aí ele vai continuar falando na internet, coisas que você, de repente, não só tem interesse, como deveria saber, mas não vai poder saber porque ele te bloqueou. Que isso é político? Político é pessoa pública. Uma conta desse tipo passa a ser de interesse coletivo e ela não vai mais... Pública no seu âmbito de trabalho, tá? Poder bloquear usuário nenhum. Só que a PL 2630 não é só isso. É um balaio de gatos, com tudo misturado. Aí eu acho que é um exagero, Peter. Antes de meter bala nas críticas, vamos responder a pergunta. A internet precisa mesmo de regulação? Acho que muita gente vai se perguntar isso. Você não tem que ir longe na internet pra você encontrar tudo quanto é tipo de coisa ruim. Você pode encontrar em qualquer lugar. Eu não tô falando de política aqui não. Sabe, eu tô falando aqui de coisa braba mesmo. Vocês sabem o que é. Eu tô falando de crime. Não é liberdade de expressão, é crime. Perfil de facção criminosa. Foto de gente armada com equipamento de grosso calibre. Ontem mesmo saiu uma matéria no Fantástico falando de grupos no Discord que faziam uns absurdos, grupo de adolescente. Com arma, é crime. Perfil neonazista com suástica, faca, tudo, é crime. A gente teve um aumento absurdo de grupo neonazista na internet no Brasil nos últimos anos. Cenas de violência, consumo de drogas, é tudo crime. Eu não tô falando de deep web não, tá nas plataformas, todas as plataformas. E não se faz nada. Nem governo, nem as donas das plataformas. Ah, Peter, será que o próprio público não regula? É só não ver, é só não encaminhar, é só dar um dislike. Um problema não some só porque você não tá olhando. Exatamente. E de novo, uma regra não dita na internet é a seguinte, é que uma coisa é o que as pessoas dizem que elas assistem na internet, outra coisa é o que elas de fato assistem, consomem e interagem na internet. Existe uma diferença discrepante aí. Eu lembro que teve um ano que o YouTube saiu do ar por algum problema. E nesse dia especificamente, o tráfego no site Pornhub aumentou absurdamente. As pessoas consomem absurdos na internet. Essa é a realidade. Pessoas influenciáveis podem ser atraídas para aquele conteúdo. O coletivo de pessoas que pratica aquele crime, aquela barbaridade, vai se sentir acolhida, entende? Vai se sentir validada, vai crescer. Isso sai da internet, vai para as ruas, vai para as escolas. Empresas não conseguem ou não querem gerenciar isso. Tem que ser algo acima das empresas, tem que ser o Estado. Então a conclusão que eu chego é, alguma coisa tem que ser feita. Do jeito que tá, não dá pra ficar. Mas aí eu também pergunto, essa é a regulação que a gente precisa? A PL 2630 ela surgiu no foco de acabar com as fake news. O que é fake news e o que não é fake news é um tema que todo mundo sabe a diferença. Mas não existe um consenso. Eu não acho que todo mundo saiba a diferença não, Peter. Infelizmente, tá? A gente tá vendo até hoje como as pessoas reagem às notícias pelo simples motivo delas não terem educação. O Brasil é um país, infelizmente, que tem uma educação ruim em muitos casos. As pessoas não têm acesso à educação, elas não conseguem interpretar texto e aí, por conta disso, elas são facilmente enganadas. Enganadas, inclusive, por gente que se utiliza dessa incapacidade cognitiva que as pessoas muitas vezes têm. Políticos fazem isso muito bem, pastores de igreja fazem isso muito bem. A gente viu casos aí de alguns mentindo. Então, eu não acredito que as pessoas saibam a diferença entre o que é fake news e o que não é, não. Cada um puxando brasa pra própria sardinha. Tipo, o que é fake news pra você é verdade pra outra. E o que é fake news pra outra é verdade pra você. Entende? Então, é uma coisa subjetiva. Daí o projeto de lei foi sofrendo emendas, edições, alterações, o tempo todo uma alteração. Sem brincadeira, galera, presta atenção. Foram 153 emendas até agora. Foram tantas versões desse projeto. Mas em 3 anos. E, de novo, isso faz parte
da elaboração de qualquer projeto de lei, tá? Cada um fala do que leu. O texto final só foi divulgado na noite dessa quinta-feira. Só pra vocês terem noção. O tempo todo adianta, vocês sabem. Vocês estão acostumados com cultura pop, né? Quando vai adiando um filme. No final o filme foi tão adiado que quando saiu o filme foi uma bosta, né? E você sabe... Mas aí comparar com o filme também, né, Peter? Não acho que seja o melhor exemplo. O que ficou de fora dessa versão final, dessa PL? As definições de fake news ou discurso de ódio. O que pode? O que não pode na internet? Isso sumiu do texto. Mas aí, de novo, quem tá chamando de PL da fake news são as pessoas. O título era outro, que a gente até viu lá. Qual era o título que você tinha dito? Lei Brasileira de Liberdade e Responsabilidade e Transparência na Internet. Então, o nome era aquele. A tal PL das fake news virou outra coisa. Por que isso? Porque é extremamente complicado chegar num consenso sobre esse assunto. É extremamente complicado. Você não tem resposta. Você não tem resposta do que é fake news. Você não tem resposta nem da definição de discurso de ódio. Não tem. Você vai chegar naquele consenso do que é discurso de ódio. Mas ele vai muito mais amplo do que aquilo. O que o texto final diz, presta atenção, galera, é que as empresas de tecnologias, os big techs, vão ter que fazer uma avaliação constante dos riscos de conteúdo. Abre aspas. Mas, Peter, inclusive... Você falou que a PL não fala claramente o que é discurso de ódio, mas as próprias plataformas têm suas próprias definições de discurso de ódio. Quantas vezes você já denunciou um perfil? E aí eles pedem lá, você está denunciando por qual motivo? Você vai lá e coloca discurso de ódio. E aí eles falam, não, pra você. Relativos à violência contra a mulher, ao racismo, à proteção da saúde pública, a crianças e adolescentes, idosos e aqueles com consequências negativas graves para o bem-estar físico e mental da pessoa, e relativos ao Estado Democrático de Direito e à rigidez do processo eleitoral. E fecha aspas. Rigidez quer dizer perfeito estado de saúde. Algumas dessas definições são bem claras, outras são complicadas de se entender pra caramba. E aí, o que acontece? O que rola? Isso gera uma insegurança em quem tá esperando por essa regulamentação, com certeza gera. Google, Meta, Twitter, TikTok, eles se juntaram numa carta aberta para reclamar. E também numa carta fechada, que até o Metrópole agora deu uma notícia de que estava rolando uma carta aí sem assinatura no Congresso e depois na internet, e que aí, inicialmente, o comitê das plataformas falaram que não veio daqui, e aí depois eles assumiram, veio daqui mesmo. Adivinha? Não existe consenso nem na reclamação. Nem eles estão se entendendo na própria reclamação. Eu separei aqui um trecho da carta coletiva das empresas. Pois é, uma carta em conjunto, ok? É sobre a possibilidade dos usuários poderem contestar a moderação das próprias postagens. O trecho diz o seguinte, abre aspas. O receio de uma enxurrada de processos judiciais levará as plataformas a agir menos na moderação de conteúdo, deixando o ambiente online mais desprotegido do discurso de ódio e da desinformação. Aí, Peter, eu não acho... O que elas estão fazendo aqui é uma ameaça. Simplesmente assim, dizendo, vai ficar tão ruim pra gente que a gente vai deixar o circo de repente correr. Fecha aspas. Agora a gente tem aqui outro trecho de outra carta aberta, dessa vez assinado só pelo Google. O trecho diz o seguinte, abre aspas. Sem os parâmetros de proteção do Marco Civil da Internet e com as novas ameaças de multas, as empresas seriam estimuladas a remover discursos legítimos, resultando em um bloqueio excessivo e uma nova forma de censura. Discordo, sabe por quê? Porque olha quanto tempo demorou para as plataformas, por exemplo, bloquearem o Trump. Falando um monte de absurdo que eram claramente contra as diretrizes da comunidade de todas elas. Quanto tempo demorou? Ele fez o que fez durante muito tempo. Então esse papo de falar que, sem parâmetros, né, de proteção, e todo esse papo aí, elas vão ser estimuladas a remover discurso legítimo, cara, as plataformas hoje não retiram nada. Para elas retirarem um conteúdo aí... principalmente conteúdo direitista, tá? É um parto. Fecha aspas. Então eu pergunto, as empresas vão moderar mais ou vão moderar menos? Elas deveriam moderar mais, a verdade é essa. Só que o que a gente tem visto é cada vez mais elas demitindo gente de moderação. O Elon Musk fez isso do Twitter, demitiu uma galera de moderação. Por isso que virou a loucura que virou. Estão demitindo cada vez mais gente, apesar de estarem crescendo cada vez mais. Se decide aí, Google, eu não entendi. Esse é o nível de caos nesse momento, você entende? Também não, né? Eu também não. Vai moderar mais ou vai moderar menos? E a confusão é tanta, galera, que o relator do projeto, o senador Orlando Silva, ele resolveu tirar do projeto justamente a parte mais polêmica, a criação de uma entidade reguladora. E olha, eu nem sei por que essa parte mais polêmica, porque eu li o projeto, e a entidade reguladora, me parecia ser algo bem plural, porque ela previa lá 2 senadores, ou seja, 2 membros do Congresso, 2 membros da Câmara dos Deputados, 2 membros da Justiça, 2 membros da sociedade civil. Era um time plural. Eu não sei por que isso era polêmico, não. Porque no texto original, um órgão independente do governo iria oferecer diretrizes para as empresas fiscalizar o cumprimento das regras, ou seja, ia criar esse órgão, e esse órgão ia fiscalizar tudo.
O que ficou no texto agora é que o Comitê Gestor de Internet, o CGIBR, vai ter algumas responsabilidades de regulamentar, mas não vai ter o poder de fiscalizar. Enfim, essa é a parte que tem mais reclamação do texto. É um ponto realmente delicado, muito delicado. Mas sendo uma entidade que já existe, ou uma entidade formada, né, por diversos segmentos da sociedade, ainda assim seria uma entidade que precisaria de limites bem definidos, né, para funcionar sem abusos. É como já perguntava o genial Alan Moore: quem que vigia os vigilantes? Mas nesse caso, os vigilantes são as Big Techs, Peter. Então quem vigia as Big Techs? Acho que essa é a pergunta de fato, tá? Porra, bom demais, né? De um jeito ou de outro, não adianta criar um novo conjunto de regras e não ter ninguém para fiscalizar isso. Não adianta nada. Algum tipo de entidade vai ter que monitorar a aplicação da regra. É inevitável. O relator Orlando Silva disse o seguinte, abre aspas: há um movimento muito forte para ter uma experiência como a da Anatel, que é uma agência que existe, que regula. Se não tiver previamente definido qual órgão do Estado agirá para que a lei seja cumprida, restará a justiça. Eu acho que esse é um dos grandes vacilos aqui. O Orlando Silva, infelizmente, eu já vi ele cometer outros vacilos em criação de projeto de lei, que tem um ponto que ele não decide, aí ele fala, é o famoso a gente vê depois. Só que isso é uma brecha enorme pra galera falar assim, mas que vê depois o quê? Então você não pensou nisso direito. Se você não pensou nisso direito, leva mais tempo aí pra pensar. Isso é um problema. O texto final também abre espaço para a autorregulação das empresas. Isso é importante. Eu diria até que o melhor caminho seria esse, exatamente esse. Que a gente tem que ficar... Não, se eu crio uma série de normas só para as empresas se autorregular, aí vira aperto de mão. Não sei se isso é o melhor caminho não, Peter. Acho que também, inclusive, não é. Atento no virar termo de compromisso, né? conteúdo dessa regra. Qual é a regra? Ela é clara? A regra é clara? Ela é válida? É como eu disse para vocês. Não existem definições do que é fake news, do que é discurso de ódio nas versões da PL 2630 que eu li. Sim, eu li tudo para fazer esse vídeo para vocês. Aí o Peter também leu. Inclusive a versão final. Ninguém me contou, ok? Por outro... Nisso eu tiro o chapéu pro Peter, tá? Porque todos os youtubers que estão fazendo vídeo aí sobre a PL, sobre essa PL, estão simplesmente lendo o comunicado que o YouTube mandou. Do lado, existem várias regras ali que esse órgão poderia regular de boa. Identificação de conteúdo pago, direito de contestação para os usuários, etc. O que não tem é fake news na PL das fake news. O próprio Google, que está reclamando da PL 2630, apontou isso. Mas aí, Peter, eu acho que esse é mais um caso daqueles que, como a legislação já tem a jurisprudência sobre isso, no sentido de, o cara mentiu sobre você, então você pode processá-lo por calúnia, difamação. Então, eu acho que por conta disso, não se valia tanto a pena ficar preso no lance das fake news, porque aí é uma discussão sem fim mesmo, né? Acabou se desviando de seu objetivo original de combater a desinformação. Então o fato é que a legislação no Brasil sempre funciona desse jeito. Alguém apresenta o projeto, alguém adiciona um puxadinho na lei, entende? Nesse momento começa a troca de interesses. Eu só voto no teu projeto se tiver a minha emenda. E aí quando a gente vê o projeto de lei tá imenso, lotado de coisas que não tem nada a ver. É a mesma coisa nos Estados Unidos. O que acontece é que uma emenda então não é só no Brasil. pode invalidar, inviabilizar o pacote inteiro. Sempre foi assim. E uma dessas emendas da PL 2630, olha o que eu vou falar, galera. Ela diz que as empresas de tecnologia devem remunerar o conteúdo jornalístico publicado nas redes. Ou seja, se é conteúdo jornalístico, os portais de notícias têm que ser pagos. Você copiou e colou uma matéria do jornal no seu perfil, o dono da rede social vai ter que pagar um cascalho pro jornal. As plataformas deveriam sim pagar por conteúdo jornalístico. Você recortou um trecho de um telejornal e jogou no YouTube, né, pra fazer um comentário em cima, o YouTube vai ter que pagar. Gente, nesse caso específico, o YouTube já paga. Por exemplo, é o que eu tô fazendo aqui com o seu conteúdo. Claro que nesse momento meu canal não é monetizado, mas quando for, o YouTube teoricamente me pagaria por isso. Isso já existe, Peter. gente, isso não existe. Existe. Isso tá errado. Não tá não, Peter. Errado é querer trabalhar de graça. É insano. Pra mim isso é insano, é surreal. Alguém apoiar uma coisa dessa, é surreal. Não, Peter. Não coloca então, porra. Não paga. Eu, se fosse o Google, se passasse uma coisa dessa, a partir de hoje, nenhum link, nada iria entrar nas minhas plataformas, nada. Ô, Peter, deixa eu te lembrar que o Google criou há muitos anos atrás um negócio chamado Blogspot. Que como é que funcionava? O Google, inclusive, te dava um espaço chamado Blogspot, que era o do Google, eu tive blog, inclusive, onde você escrevia seus textos lá no seu blog e, em troca de colocar um espaço lá para o Google AdSense, para colocar propaganda, você ganhava uma grana. Inclusive, muita gente ganhou muita grana nessa época, Peter. Inclusive, acho que você, porque você fez lá o cifras.com, que até hoje existe, que tem lá o AdSense. Então, o Google criou esse troço. Ou seja, não ia ter mais acesso a esses portais nenhum. Não ia ter mais nenhum acesso. E esse é o principal ponto que todas as redes sociais estão reclamando. E eu digo mais, a lei não só é ruim, como está escrita de forma vaga. Se eu transformar minha empresa numa empresa jornalística, 2 anos depois o YouTube vai ter que me pagar para eu publicar os vídeos do Nerd Negócios.
Mas, Peter, esse trecho eu li também e ele não é vago, não. Ele é bem específico. Tá aqui, ó, inclusive. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. Ele é bem específico, tá? Que diz assim, ó. Os conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores, produzidos em qualquer formato, seja texto, vídeo, áudio, imagem, eles ensejarão, ou seja, deverão incorrer em remuneração às empresas jornalísticas, na forma de regulamentação, né? Que disporá sobre os critérios para aferição de valores. Isso aqui é o Google Analytics já faz, que é averiguar se aquele vídeo ou o texto, quantas visualizações ele teve, quantos cliques ele teve, isso já existe, cara. A remuneração que se refere não deverá onerar, né, o usuário final, ou seja, a pessoa que assiste, né, o usuário comum, não é ele que vai pagar, vai ser as empresas, no caso as Big Techs. Farão jus a essa remuneração pessoa jurídica, ou seja, o CNPJzinho, individual, então pode ser MEI, constituída há pelo menos 24 meses, que produza conteúdo jornalístico original, de forma regular, organizada, profissional e que mantém endereço físico e editor responsável no Brasil. E ela vai além, Peter, diz assim, ó, é livre a pactuação entre provedor de aplicação e empresa jornalística, ou seja, o jornalzinho ainda vai poder, ó, garantir a negociação coletiva entre elas, então ele ainda vai poder negociar com o Google. E, de novo, isso não é a novidade, porque isso já acontece. O YouTube me dá a plataforma, o serviço de streaming, a hospedagem de conteúdo, a divulgação da plataforma de publicidade. Porque isso é importante pra ele também, Peter. Tudo na faixa, mas vai ter que me... Faixa mais ou menos, né, Peter? Porque no seu caso, e todo mundo que tem um canal monetizado, como é que funciona? O YouTube com 55% e você com 45% da receita sobre anúncios, não é isso? Pagar se eu virar empresa jornalística. Ele já te paga, inclusive, Peter. 2630 não menciona valores, né? Aponta só que isso deveria ser acordado entre as empresas jornalísticas e os provedores de conteúdo. Como? A empresa jornalística vai querer cobrar tubos, né? Claro que vai, Peter, mas quer dizer que ela vai conseguir? Claro que não, Peter. Olha o seu exemplo. Se você pudesse cobrar do Google o valor que você quisesse, você não cobraria mais? Mas por que isso não acontece? Porque o Google é tão poderoso que ele diz assim, ó, eu te pago só isso. É ou não é, Peter Jordan? Os provedores de conteúdo vão querer pagar nada. Quem que decide, quem que bate o martelo? A lei fazer o famoso soltei e sair correndo, concorda? Não, isso inclusive já é como acontece, porque é assim o capitalismo, Peter Jordan. A lei fez isso. Tá aí pra vocês, se vira aí. Essa é a PL, ó que bacana que eu tô trazendo. Galera, então é óbvio que as grandes empresas de tecnologia estão surtadas com isso. Isso não faz o menor sentido. Se a PL 2630 passar, as empresas vão ter que ampliar os times de moderação. Porra, vai ter que ter time pra caramba rodo. Que é o que deveria acontecer. Peter, são empresas que... Olha quantos usuários ativos o Facebook tem no Brasil, irmão. Quase infinito. Olha a quantidade de conteúdo que entra. Vai ter que implementar uma série de mudanças tecnológicas, publicar relatórios semestrais para o governo, enfim, tudo isso gera um custo para elas. Sim. Esse ponto eu até acho que é um custo aceitável. São você acha? Ora! pontos válidos. Agora, pagar por reprodução de conteúdo jornalístico, essa é a lei que quebra uma empresa ou Não quebra não. Sabe por quê, Peter? Olha quem tá no YouTube aí. De novo, estamos falando de YouTube. Quem tá lá? A CNN bota conteúdo lá. O SBT, se eu não me engano. A Band põe. O UOL, o Terra. Esses caras... Só a Globo que, como tinha bala na agulha, fez lá o Globoplay. Mas esses caras todos põem conteúdo no YouTube. E eu tenho... Peter, eu te garanto que eles não colocam conteúdo lá de graça. No mínimo, eles devem ganhar do AdSense. No mínimo, tá? E eu, inclusive, acho até que pagam mais. Porque eu já vi grandes influenciadores falando sobre isso, que quando você é muito grande no YouTube, você acaba tendo uma negociação diferenciada com o YouTube. Então o seu CPM é diferente do CPM do cara menor. Então, Peter, isso já acontece. Faz ela sair do país, exatamente isso. Pensa no Google Notícias. Acabou com o Google Notícias no Brasil, por exemplo. Claro que não acabou, porque olha como ele existe hoje. O Google Notícias é aquelas recomendações que o Google joga no celular de todo mundo que tem Android, por exemplo, que aparece lá. Olha essa notícia, vê quais são os sites que ele te recomendam. Não é Globoplay, não, cara. É um monte de site pequeno. Por quê? Porque isso está dentro do acordo de criar sites pro Google. Por exemplo, acabou. Fim. E aí que a gente entra de novo na questão do projeto de lei Frankenstein. O que isso tem a ver com fake news? Entende? Ela foi sendo remontada. Por causa de um artigo, em dezenas de artigos, as empresas de tecnologia estão radicalmente contra a PL 2630. Elas estão contra porque elas não querem ser reguladas e ponto. Não tiram a razão delas. Você viu aqui nesse vídeo uma série de prints e imagens de jornais. Faz parte do uso da internet. Não tem como. Eu sei. Tem sim, Peter. Sabe o que fazia parte do uso da internet há poucos tempos atrás? A gente postar música e vídeo de filme do jeito que quisesse. Agora veja o que acontece agora. Como a indústria do cinema, a indústria da música é uma indústria que tem grana para poder brigar com as Big Techs, o que acontece?
Se você postar uma música aí, daqui a pouco ela sai do ar. Quantas vezes aí, Reels, TikTok, você posta lá um videozinho com uma trilha sonora famosa, uma música, sei lá, do Justin Bieber, e aí daqui a meses você vai lá e seu vídeo tá sem áudio. Por quê? Porque o acordo da gravadora com o TikTok, com o Instagram, foi expirado, né, não teve acordo novo, e o seu vídeo simplesmente fica sem áudio. Esse argumento de que a internet é assim, Peter, não é, ainda já não é há muito tempo. Sei que o trabalho jornalístico é extremamente importante, principalmente com tanta fake news circulando por aí. Mas esse artigo só vai piorar as coisas, só. Bom, a PL 2630 entrou em regime de urgência agora. Isso significa o quê? Que depois de 3 anos, não vai mais se discutir o assunto. Eles vão fechar uma versão final do texto e mandar para votação. Daqui para frente, aprova tudo ou não aprova nada. É uma manobra muito complicada. Tem partes boas nesse projeto, tem partes excelentes, mas também tem partes confusas e tem essa parte aí que não faz o menor sentido. Faz todo sentido, Peter Jordan. O que era para se combater fake news, no final das contas, ninguém nem diz o que é fake news. Tipo, é cheio de ponto que não faz sentido. Infelizmente, esse é um tema que virou fla-flu no Brasil, como praticamente todos os temas. No mundo inteiro, esse assunto foi e continua sendo amplamente debatido. Ah, então não é só no Brasil. Nos Estados Unidos já tem o Communications Decency Act, Ó, tem nos Estados Unidos. para regulamentar a irresponsabilidade de redes sociais. A Europa tá correndo atrás do Digital Services Act, Ah, então tem na Europa também. com o mesmo objetivo. A Austrália tem o News Media and Digital Platforms Então tem na Austrália também. Mandatory Bargaining Code desde 2021. A Alemanha tem um Network Enforcement Act desde 2017. na Alemanha não é também. coisa da cabeça de brasileiro. Mas aqui no Brasil a discussão virou uma briga que tem tudo pra não ter vencedor nenhum. Bom, essa estrada ainda é longa, né? Pra PL 2630 realmente virar lei, ela ainda tem que passar pelas 2 casas legislativas, Senado e Câmara dos Deputados. Depois tem que ser sancionada pela Presidência da República. Ainda dá tempo a debater mais um pouquinho o assunto. Discordo, Peter. Isso está há 3 anos sendo debatido. Existe pressa? Com certeza, tem muita coisa errada na internet, eu não vou negar isso. Só que não adianta nada fazer uma resposta apressada que acrescenta problemas novos e que não vão resolver nada. Discordo, ela resolve sim algumas coisas. Ela não é apressada porque ela já está aí há 3 anos. E esse discurso de apressado é infelizmente, Peter, tá? É um discurso que eu vejo surgindo desde que as Big Techs estão fazendo essa campanha, que é... Eu não posso falar que é ruim, então eu vou dizer que é apressado. Mas o que elas não querem é que isso aconteça. Nada que deveria resolver, entende? Então nesse momento eu acho que urgência, como estão pedindo, não precisa de debate. Discordo. Precisa definir algumas coisas a mais. Porque hoje em dia tá causando mais dúvidas, tá respondendo menos, tá mais difícil de entender do que qualquer coisa, né? Ela tá difícil de entender por um motivo muito simples. É porque muitas das pessoas que estão fazendo vídeo a respeito da PL não leem a PL, só leem os comunicados das Big Techs e aí ficam jogando dúvidas que não são dúvidas deles, são dúvidas das Big Techs que estão dentro desses comunicados. É literalmente uma campanha. Eu não tô falando que é o seu caso, tá, Peter? Mas infelizmente é o que eu tenho visto aí. Acho até que o seu vídeo é o melhor de todos que eu vi até agora a respeito da PL, tá? Porque você, de fato, aponta pontos que são positivos. Porque todos os outros, é só, olha... Isso aqui é uma dúvida, hein? Isso aqui é coisa do governo, hein? Censura. Então, nesse sentido, Peter Jordan, você tá de parabéns. Esse momento é hora da gente sentar e não pedir urgência. A urgência não faz o menor sentido. Por que tem que ter urgência agora? Tem? Eu acho que tem, sim. Bom, comenta aqui embaixo se você concorda, se não concorda comigo. O que você acha dessa PL? Então é isso, ó. Peter pediu um comentário. É isso que eu acho. Eu acho que ela tem que ser votada, sim. Porque se as Big Tech estão se batendo tanto, é porque eu acho que vale muito a pena, tá? Mas é isso. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.